professora Beatriz Thyssen, responsável pelo Liber Studio da Universidade Federal de Rio Grande, do Laboratório de Arqueologia do Capitalismo, que é responsável pelo projeto de salvamento arqueológico da Praça Tamandaré. Professora, nos diga, o que é esse projeto? Esse projeto tem como objetivo, né, fazer esse salvamento arqueológico na medida em que as obras de engenharia que estavam sendo executadas aqui demonstraram a existência de um sítio arqueológico. Dentro dessa questão dos excluídos, professora, os dados que foram levantados para a elaboração do projeto, o que conta, o que nos diz a história também não oficial, né? Temos, como a senhora falou, a história daqueles que não estão nos documentos oficiais, mas que estão nas notícias, estão nos jornais da época e a própria história das pessoas que estão colocando. Que dados conseguiram levantar sobre a história da Praça Tamandaré? É interessante a gente pensar um pouco como a história da cidade vem sendo contada e como que o cidadão comum, né, da cidade se sente. Sempre existe uma colocação de que a cidade de Rio Grande foi fundada pelos portugueses e construída pelos portugueses e que hoje todos nós descendemos de portugueses, né? É um pouco assim. E é muito interessante que vários outros grupos não estão contemplados. E um desses grupos, né, são os grupos de africanos ou de afrodescendentes que tiveram um papel fundamental na construção dessa história dessa cidade. Bem, com relação especificamente à praça é importante por quê? Porque a gente sabe já desde os relatos do Saint-Hilaire, quando esteve aqui na década de 1820, ele contava que existiam 5 poços nessa área, que ainda não era uma praça, né? Era uma área que estava na periferia da cidade. Existiam 5 poços que abasteciam a cidade de água potável. Ao mesmo tempo existia um manancial que fazia um brejo, que depois resultou a partir do início do século XX, quando foi feita a urbanização da praça, nesses lindos lagos que a gente tem. Esses mananciais então eram lugares onde as mulheres iam lavar roupa, eram lugares das lavadeiras, né? E esses poços de abastecimento de água eram um lugar de reunião dos escravos que vinham aqui então pegar essa água para levar então e distribuir pela cidade. Claro, a imprensa na época publicou algumas vezes tumultos que aconteciam aqui, chamavam, houve uma geribanda lá, né, e tal. Então esse lugar ficou conhecido como a Geribanda e posteriormente como a Praça da Geribanda e depois então como a Praça Tamandaré. O que acontece? A gente, pela existência desses lugares que favoreceram o encontro dessas pessoas, nós temos uma grande possibilidade de encontrar vestígios da cultura material produzida por esses grupos que não tiveram a chance de escrever a sua própria história, né? Então, se não tiveram como escrever a sua própria história da forma escrita, né, isso aparece na documentação material. Então a gente tem a chance aqui de, pesquisando na praça, ter então esses vestígios da história desses grupos que foram excluídos. Podemos dizer então que a questão da arqueologia pode dar voz aos excluídos nessa história oficial, aquela história que vai para o papel através dessas pesquisas que se faz? Claro, é aquilo que a gente costuma dizer, né? O registro material ele é muito mais democrático que o registro escrito. A gente sabe que esses grupos, em geral, de maneira geral, eram analfabetos. A escrita é muito recente, né, na história do homem e, ao mesmo tempo, ela ficou restrita aos mais privilegiados. As classes dominantes. As classes dominantes, né? Então, a história dos negros, que a gente tem, por exemplo, escravos, né? Essa história foi escrita, os documentos que a gente tem escritos foram escritos pelos seus senhores, não por eles. Agora, a cultura material produzida por eles pode nos contar uma versão daí em primeira mão, né, desses